Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. É um prazer enorme estar aqui com os amados. Ontem nós estivemos aqui, conforme o pastor Heber disse, fazendo o coaching de casais. E foi realmente um dia muito maravilhoso. Eu sou Fábio, sou pastor da comunidade Ágape, comunidade cristã Ágape, de Barra do Piraí, interior do estado do Rio. Ontem eu falei com o pessoal que é onde Judas perdeu a meia. A bota ele perdeu antes de chegar lá, irmãos. E sou casado, eu até coloquei uma foto aqui da minha família, de manhã não teve isso, irmão, porque eu fiz a propaganda da minha esposa, que eu falei que eu sou casado com a mulher mais bonita do Rio de Janeiro. Ela orou pouco, porque casou comigo, mas eu orei muito. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, eu tive a experiência de conhecer o pastor Heber e a pastora Edilane lá em Barra do Piraí, através do irmão Dilson, né? A gente já se conheceu há um tempo atrás, mas esse ano nós tivemos a oportunidade de passar um tempo juntos lá na região dos Lagos, que é uma das regiões mais bonitas que eu conheço, lá no estado do Rio de Janeiro, onde tem Cabo Frio, Arraial do Cabo. Um dia você vai ter a oportunidade de conhecer, passamos uns dias lá. E aí, querido, estiveram lá em Barra, logo depois da viagem, convidei o pastor Heber para trazer uma palavra lá. Pastor Heber, irmão, chegou para mim e falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu não sou, assim, o meu forte não é a palavra, eu sou mais da adoração. Irmão, ele pregou lá uma palavra, que eu fiquei com vergonha de pregar depois, irmão. Eu demorei 2 semanas para me recuperar, entendeu? E depois ele cantou, aí ficou covardia. Ele ministrou a palavra sobre o bálsamo de Gileade, como nós fomos ministrados. E eu disse hoje cedo, eu quero repetir, não é um discurso ensaiado, é um discurso verdadeiro, porque eu falei isso com a minha esposa. Conhecendo o pastor Heber e a pastora Edilane, irmãos, eu fiquei com vergonha do meu cristianismo, porque eu vi a essência de Cristo nesse casal de uma maneira tão forte, que eu falei, Deus, eu quero ser igual a eles, de verdade. Eu falei lá na igreja que eles formam um casal cuticute, que dá vontade de você pegar, apertar, levar para casa. Vocês já viram o desenho da Felícia? Ai, que bonitinho, apertar, crac, 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 crac. Tanto amor que você acaba até quebrando se deixar, tá? Então, assim, desde que eu cheguei aqui, irmãos, estou sendo tão bem recebido, estou sendo tão bem tratado, queridos. Eu tenho me sentido tão honrado de estar aqui. Essa história do perfume, ela é apenas a parte da verdade, porque o pastor Heber me deu um tênis também, um sapatênis, que é o que eu estou usando aqui, ó. Então, aquilo que ele está falando com você sobre ofertar, ele está falando com propriedade aquilo que ele vive. E a pastora Edilane disse, então manda um perfume para sua esposa também. Eu falei, gente, eu não vou falar que eu gosto de mais nada aqui. Não vou falar, porque senão como é que vai ser? Né? Mas aí, nessa estadia deles lá, nós tivemos a oportunidade de conversar, eu falei um pouquinho da minha vida, irmãos. E só para você entender o que nós vamos estar compartilhando hoje, no ano de 2016, eu passei um momento muito difícil ministerialmente, sabe? Um momento onde nós, pastores, enfrentamos momento de traição ministerial, de abandono, deslealdade, e não foi só de um irmão, mas foi uma sequência, sabe? Foram uns 3, 4 irmãos seguidos, coisas terríveis. Lá nós somos 4 igrejas, debaixo do meu pastoreio, nós éramos 7. Nós fechamos uma em virtude mesmo da crise financeira, mais 2 em virtude da rebelião de uma pessoa. Então, o que acontece? Foi um momento muito difícil. E nessa época, eu estava muito mal, e aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de coaching, que para mim foi muito bom, e eu iniciei também um estudo em psicanálise, em formação em psicanálise. Eu não cheguei a terminar o curso de formação em psicanálise, porque eu tive uma professora psicóloga cristã que me impactou tanto com a aula dela que eu falei, eu quero fazer psicologia. E aí, querido, em dezembro de 2017, eu resolvi fazer o vestibular, só que faltavam 2 semanas para o vestibular. E eu estava 22 anos sem estudar. Então, eu fui na faculdade, que é uma cidade ao lado, para pegar as informações, e eu cheguei lá com a pessoa responsável, eu crente que o vestibular seria só uma redação. Aí ele falou, não, você vai ter uma prova, você vai ter que fazer prova de química, física, biologia, essas coisas todas. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, porque o meu 2º grau, que é o ensino médio, eu fiz técnico em publicidade e marketing na época, para fugir de física, química, biologia, então eu não sei nada. Então, eu estava fazendo um curso de coaching nessa época, foi épocas paralelas,
né, semelhantes, a mesma época. E aí, nesse curso, tinha o dono de um cursinho pré-vestibular, e ele falou comigo, falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, vou te dar 2 dicas. Primeiro, você preste atenção na pergunta, porque às vezes a resposta está na pergunta. Eu falei, beleza, qual que é a segunda? O que você não souber, dê de Deus. Vai, dê. Aí eu falei, beleza. Fui fazer a prova, irmão, nem estudei. Eu não estudei, porque se eu estudasse eu ia ficar muito nervoso. E aí, querido, fui fazendo a prova e comecei a prestar atenção nas perguntas. Chegou química, Deus. Aí, física, Deus. Biologia, Deus. Saiu o resultado, passei em 7º lugar para psicologia, irmão. Falei, caramba, é muito Deus, amém ou não? Eu acho que o professor, quando fez a prova, ele estava muito inspirado, e ele falou, vai ser tudo de Deus. Eu passei em 7º lugar em psicologia, em 38º na faculdade geral. Eu teria vaga com essa minha prova para qualquer faculdade que eu quisesse fazer, com exceção de medicina. Até odontologia eu tinha nota e classificação para entrar. Mas eu optei pela psicologia, porque eu me apaixonei por essa questão. Então, nós conversando lá em Barra do Piraí, o pastor Heber, a gente conversando, um tema que eu tenho gostado muito de trabalhar. Então, vamos lá, inteligência emocional. Eu quero compartilhar com você um pouquinho hoje sobre inteligência emocional. Tem inteligência emocional na Bíblia, irmão? Ou será que isso é uma questão só técnica? Ou será que isso é só uma questão da psicologia, de coaching? Irmão, eu quero dizer que tem. Eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz assim, o mesmo... Vocês querem acompanhar pelo telão ou vão acompanhar pela Bíblia? Os textos estão ali. Olha só, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse mesmo texto, irmãos, na versão A Mensagem, é o mesmo texto, numa versão diferente, está escrito assim, que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos, ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois quem chamou vocês é de total confiança, e se Ele disse, é porque vai fazer. Glória a Deus. O que me chama a atenção nesse texto? É que o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, que o Deus de paz faça vocês santos, completos e ajustados. Em que esfera do seu ser? Espírito, alma e corpo. Eu creio no homem tripartido, no homem espírito, alma e corpo. Só para você entender, o corpo, Deus nos deu um corpo para que nós pudéssemos ter contato com o mundo físico. O corpo, ele tem 3 funções, vamos dizer assim. A primeira delas é locomoção. A segunda, as sensações, os sentidos. E a terceira, queridos, os instintos. Mas nós temos um espírito também. E o espírito, Deus nos deu esse espírito para que nós pudéssemos perceber a presença dEle, ter comunhão com Ele. Queridos, Deus nos deu um espírito porque Deus é espírito. Espírito toca espírito. Entenda isso. Irmão, não adianta eu fazer uma pregação carnal ou almática aqui no nível da alma. Não adianta a gente fazer um louvor na esfera da alma em que você só se emociona. Porque o nosso louvor, a nossa pregação, o nosso culto precisa ser espiritual. E ele é espiritual porque nós temos um espírito. O espírito também tem 3 funções ou 3 faculdades. Quais são? Intuição, comunhão e consciência. A intuição, só para você entender, é quando você sente alguma restrição em determinadas situações, ou você se sente constrangido em fazer determinada coisa. Já aconteceu com você, de repente, você fala assim, eu não sei porquê, mas eu preciso ligar para fulana de tal. Aí quando você liga para o fulano ou para fulana de tal, ela fala, ai, que bom, eu precisava dessa ligação. Você pode ter certeza que foi Deus que mandou você ligar e você sentiu isso no teu espírito. Porque essa é a intuição espiritual. Mas nós não temos somente um corpo e um espírito, nós temos uma alma também. E a alma, irmãos,
a alma, ela também tem 3 faculdades. E quais são essas faculdades? Emoção, que são os nossos sentimentos, razão, nossos pensamentos e desejos. Qual é a grande questão? É que muitas vezes nós cuidamos do nosso corpo, temos lá a nossa academia, cuidamos da alimentação, dormimos, aquela coisa toda, todo cuidado com o corpo. Nós temos o cuidado com o nosso espírito também, porque quando temos uma vida de oração, jejum, leitura da palavra, uma vida devocional, participamos de um ministério, trabalhamos para Deus, estamos cuidando do nosso espírito. Mas a esfera da alma, muitas vezes nós negligenciamos. Ou, muitas vezes, nós pegamos a esfera da alma e só a tratamos e só a consideramos no nível do espírito, como se fosse uma questão somente espiritual. E hoje eu quero falar com você que existem questões da alma que nós precisamos perceber, que nós precisamos ter cuidado sim, que nós precisamos dar atenção sim. Não estou descartando o poder de Deus, você vai entender perfeitamente isso. Mas, irmão, existem pessoas que estão com problemas de uma depressão, estão com algum tipo de problema, tipo uma síndrome de pânico, um transtorno de ansiedade, alguma coisa assim, e eles se recusam a procurar um suporte técnico, um suporte médico para isso. Nós, quando quebramos o braço, nós vamos no ortopedista. Nós, quando estamos com dor de dente, nós vamos a um dentista. Quando estamos com algum problema espiritual, procuramos os pastores, os líderes. Mas toda vez que estamos com alguma coisa no nível da alma, existe um preconceito muito grande. Nós temos resistência a isso. E eu quero dizer, querido, que você precisa considerar essas opções também. Então hoje eu vou estar falando um pouco com você, vou estar falando sobre inteligência emocional para você poder entender um pouco esse assunto. Eu separei uma frase aqui de um filósofo chamado Aristóteles. E Aristóteles, ele disse o seguinte: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. E aqui está um retrato do que é inteligência emocional, porque qualquer um pode se zangar. Irmão, você ficar zangado não é pecado. Nós vamos falar sobre isso. Não é pecado, mas você é inteligente emocionalmente quando você se zanga. Como? Com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e principalmente na maneira certa. Já viu pessoas que de repente se aborrecem com o pastor Heber, vai lá e desconta no irmão? Isso acontece? Pelo menos lá para a minha região acontece demais, irmão. Acontece demais. Sabe, o cara se aborrece com um, desconta no outro. Então ele está se zangando com a pessoa errada. Já viu pessoas que fazem barraco no meio da rua? Está se zangando na hora errada. Já viu pessoas que se zangam, explodem, sem motivo nenhum para isso? Está se zangando pelo motivo errado. Muitas vezes da maneira errada. Isso é falta de inteligência emocional. Isso é falta de uma percepção. O que é, então, inteligência emocional? A inteligência emocional é a habilidade de você gerenciar eficazmente a você mesmo e também os seus relacionamentos. De que maneira? Tendo a capacidade de reconhecer os seus sentimentos, mas principalmente você reconhecer que o teu semelhante também tem sentimento. As pessoas muitas vezes só consideram os seus próprios sentimentos e desconsideram completamente o sentimento do próximo. Isso é falta de inteligência emocional. É você reconhecer, você classificar o que você está sentindo. Sabe aquela história do tipo assim, não vamos falar sobre isso agora, podemos discutir sobre isso depois? Isso é inteligente. Algumas pessoas, querido, elas não levam isso em consideração, acham que tem que resolver tudo na hora. E não é assim. E não é assim. Às vezes é melhor você conversar um dia depois. Às vezes é melhor você tratar de uma determinada coisa um dia depois. Por quê? Porque você se conhece. E você sabe, se você é inteligente emocional, você sabe que essa conversa nessa hora vai dar ruim. Não vai ser bom, vai ter algum tipo de problema. E qual que é o objetivo da inteligência emocional? O objetivo é o equilíbrio. Diga comigo isso, equilíbrio. E não a supressão, ou seja,
é você sentir, porque existe uma coisa, irmão, que eu como pastor, eu cometi esse erro durante muito tempo. Às vezes um irmão me procurava no gabinete e ele falava assim: pastor, eu estou morrendo de raiva da minha esposa. Eu falava: que isso, irmão, você não pode sentir isso, você é crente. Com coisa que crente não sente. Ou o cara chega e fala: pastor, olha, o negócio é o seguinte, eu estou estourando, eu não consigo perdoar. Que isso, irmão, você tem que perdoar. E qual era o meu erro? Era muitas vezes não escutar essa pessoa. Era já querer apresentar uma solução pronta, bíblica, que eu achava que funcionava. E eu não podia admitir que a pessoa sentisse determinados sentimentos, emoções. Não, essa emoção não casa com o cristão. Mas aí eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a estudar a psicologia, eu começo a ver as coisas, e eu percebo o seguinte, que as emoções são boas, até porque Deus nos deu a alma. Então as emoções são para ser sentidas. Qual é o grande problema? É o que a gente faz com essas emoções. Então eu posso me zangar com a minha esposa? Posso. Agora o que eu vou fazer com essa emoção é que é o X da questão. Eu me zango com ela, beleza. Depois eu converso e me acerto, perfeito. Me zango com ela, vou lá e quebro o braço dela. Pecado, irmão. Entendeu ou não? Então, presta bem atenção, muitas vezes nós vamos reprimindo sentimentos, nós vamos reprimindo emoções, a gente vai só entupindo, jogando para dentro, jogando, vai só colocando, só que uma hora, irmão, isso estoura. Uma hora isso dá problema. Por quê? Porque essa conta vai chegar. E aí existem pessoas que têm problema de pele, queda de cabelo, depressão, pânico, ansiedade, desejo de morte, de suicídio. Existem pessoas, querido, que ficam totalmente destruídas com as doenças que nós chamamos de psicossomáticas. Por quê? É tanta coisa que ela não coloca para fora, que aí, querido, na hora que sai pelo corpo. Entendem o que eu estou falando? Então as emoções, elas são para ser sentidas e não reprimidas. Agora, você precisa ter equilíbrio para saber o que você vai fazer com as suas emoções. Só para você ter uma ideia, quais são as características de uma pessoa que tem inteligência emocional? Em primeiro lugar, autopercepção, é a pessoa que se conhece, é a pessoa que se percebe. Percepção emocional, é a pessoa que conhece os seus sentimentos. É a pessoa que sabe o que está sentindo. Autoavaliação precisa, é uma pessoa que conhece os seus limites. Autorregulação, é a pessoa que sabe até onde pode ir, o que pode fazer, que tipo de conversa que pode ouvir ou não. Outra coisa, autocontrole, autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Irmão, eu acho que isso a igreja precisa de mais. Autorresponsabilidade, por quê? Nós estamos o tempo todo terceirizando responsabilidades. Nós, muitas vezes, estamos responsabilizando o pastor, responsabilizando o irmão, a gente responsabiliza até Deus. A gente responsabiliza até Deus. Ah, eu não consegui esse emprego porque Deus não quis. Irmão, mas você foi lá entregar o currículo? Então, autorresponsabilidade é quando você assume a responsabilidade dos seus atos. É quando você reconhece que você é responsável, de uma certa forma, por aquilo que você está vivendo. E por último, a empatia. O que é a empatia? É o poder de você se colocar no lugar do outro. Mas não somente se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro, tentando enxergar como o outro enxerga. Porque você se colocar no lugar do outro, mas continuar enxergando segundo a tua visão, o teu ponto de vista, isso não é empatia. Lá no Rio de Janeiro a gente fala muito sobre barraco, fulano que é barraqueiro. Eu perguntei de manhã aqui, parece que não é muito usual, mas se fala aqui também. Vocês conhecem essa expressão, barraqueiro? Barraqueiro é aquela pessoa que fala, mexe até a cabeça assim, ó. O homem. Não é? E se tocar no meu... Ih, tá passando ao vivo, gente. Filma isso não, irmão. E se tocar no meu filho? E se falar assim comigo? Isso é o barraqueiro, entendeu? Mas aí, às vezes, você vai ver esse irmão, querido, essa pessoa, né? Normalmente, mulher que é barraqueira, querido. Não, eu estou brincando, gente. Estou brincando. Tá? Vocês estavam me amando até agora, as irmãs já estão até me olhando de cara feia. Mas o que acontece?
você se colocar no lugar da pessoa, às vezes você vai ver, querido, que ela foi criada num ambiente assim, ela só sabe resolver os seus conflitos dessa forma. Então, quando você é uma pessoa empática, você se coloca no lugar dessa pessoa, tenta entender como ela foi criada, você tenta entender qual foi o contexto de vida dela. Isso é a verdadeira empatia. Amém, queridos? Sabe, amado, eu quero dizer algo para você. Hoje em dia, a questão de inteligência emocional é uma coisa tão forte que os CEOs são contratados, os CEOs das empresas, os grandes executivos, eles são contratados pelo seu QI, que é o seu quociente de inteligência, pelo quanto que sabem da função, e na maioria das vezes estão sendo demitidos por causa de pouca inteligência emocional. O que é isso, amado? Vamos pegar aqui um exemplo da igreja. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo que eu dei hoje de manhã. Vamos supor que tem um líder de louvor aqui. O cara é bom pra caramba, sabe tocar, é técnico, aquela coisa toda, mas é um desastre para lidar com as pessoas. Ele é um desastre para falar. Ele é um desastre no relacionamento. Vai durar como líder? Não vai. E assim na vida. Às vezes a pessoa é extremamente capaz, mas ela é péssima em relacionamentos. Não vai ter sucesso, não vai avançar muito. E por que, querido, que essa questão é importante? Porque é bíblico. Olha o que diz aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança eu coloquei com letra maiúscula porque temperança, se você for estudar a origem dessa palavra, tem a ver com equilíbrio emocional. Equilíbrio. E qual é a grande questão? A grande questão é que se você é uma pessoa espiritual, você é uma pessoa que tem uma espiritualidade cristã, mas se você não é equilibrado emocionalmente, essa falta de saúde emocional, ela pode ser mortal. Tanto para você, quanto para o seu relacionamento com as pessoas e até mesmo para o seu relacionamento com Deus. Ou seja, você pode ser uma pessoa extremamente espiritual, mas se você não é equilibrado emocionalmente, isso pode comprometer até a tua vida com Deus. Querem ver isso na Bíblia? Olha só, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Olha o recado de Jezabel. Que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Diga comigo assim, fugiu para salvar a própria vida. E olha só o que acontece, irmãos. Versículo 4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo, agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Coisa tremenda, irmão. Elias estava vivendo o ápice da sua espiritualidade. Elias estava num momento ímpar com Deus. Elias, 3 anos antes, ele fez uma oração dizendo o seguinte, enquanto eu não liberar a palavra, não chove. Irmão, um cara que tem essa moral, ele está bem com Deus, amém ou não? Ele está vivendo um nível espiritual muito bom. Lá em Barra do Piraí não tem crente desse nível não, querido. Depois ele volta, ele faz um desafio com os profetas de Baal, e querido, ele faz a oração dizendo o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ele ora e Deus manda fogo do céu. Eita, meu Deus, eu queria um crente desse na minha igreja. Depois ele faz a oração e volta a chover. O cara estava bem com Deus, entenda isso. O problema dele não era espiritual, mas de repente Jezabel manda um recado, olha, eu vou te matar. Isso abala ele emocionalmente de tal forma que ele foge. E ele chega diante de Deus e fala, Deus, me mata. Me mata. Eu percebo, querido, que o abalo emocional na vida de Elias foi tão forte que ele desistiu de viver. E hoje de manhã eu quero compartilhar com você algo que eu tenho aprendido, que o senso comum muitas vezes diz que a pessoa que está pedindo a morte, ela que está querendo se matar, ela não gosta da vida. Eu tenho aprendido, querido, que o suicida, ele ama a vida. Ama viver. O que ele não aguenta é viver com a dor que ele está vivendo. Ele ama tanto a vida que é insuportável continuar vivendo daquele jeito ruim.
Outra coisa que eu aprendi também, que eu quero compartilhar com você, que existem pessoas que dizem, né, o senso comum fala, que quando o cara fala que quer se matar é porque não vai se matar. Irmão, eu quero dizer para você, quando o cara fala é capaz de fazer sim. É bem provável que vai fazer, a gente tem que ter atenção. E mais um recado agora para os pastores da igreja aqui, para os líderes. O cara às vezes chega para a gente e fala, eu estou pensando em tirar minha vida. A gente muitas vezes corta. Que é isso, irmão? Você tem Deus. Deixa o cara falar. Empresta o seu ouvido para ele. Porque eu vou dizer algo para você, quanto mais ele falar, quanto mais ele colocar para fora, menos vontade ele vai ter de fazer. Elias, você vê, ele estava pedindo para morrer. Mas ele fugiu para salvar sua própria vida. Então ele não queria morrer. Mas ele não estava aguentando viver com aquela ameaça. A vida para ele perdeu o sentido quando ele foi ameaçado. Porque se ele quisesse morrer mesmo, ele falava, Jezabel, então me mata. Mas ele fugiu para salvar sua própria vida, mas ele entra num princípio que eu acredito ter sido um princípio de depressão, que ele chega a pedir a própria morte. Olha outra coisa que acontece com Elias. A Bíblia diz o seguinte, olha só. No versículo de número 6. Então ele sai do lugar que ele estava, e ali no versículo 9, para a gente ganhar tempo, a Bíblia diz que ele entra em uma caverna. Elias, então, ele foge de Jezabel para salvar sua vida, ora a Deus pedindo para morrer, e ele então se refugia em uma caverna. E eu quero falar sobre cavernas, irmãos. Existem muitas pessoas que estão vivendo em cavernas, estão se escondendo da realidade, estão se escondendo do mundo. Talvez você está aqui hoje, você está vivendo dentro de uma caverna, na caverna da depressão, na caverna do desânimo, na caverna, querido, da desistência, na caverna da vontade do suicídio mesmo. Talvez você está vivendo na caverna, querido, da tristeza, da angústia. Talvez você está vivendo na caverna do pânico. Você está vivendo numa caverna e você está fugindo do mundo aí fora. O que é maravilhoso, querido? Que passa a noite. Elias então ouve a voz. E que voz é essa? Ele ouve a voz do próprio Deus. Deus chega para Elias e fala, ei Elias, o que você está fazendo aí? Por que você está aí, Elias? O que você está fazendo aqui nessa caverna? E essa é a palavra de Deus para você hoje que está numa caverna. Eu acho maravilhoso, querida, que Deus não chega e fala, Elias, coitadinho de você, eu te entendo, deixa eu sentar aqui para a gente conversar, Elias. Querido, Deus chega para ele como Deus. E chega para Elias e fala, Elias, esse não é o seu lugar. Esse não é o lugar que você tem que estar. Essa palavra, querido, ela vai para você hoje. Talvez você está aqui, você está vivendo dentro de uma caverna. Mas a palavra de Deus para você é o seguinte, o que você está fazendo nessa caverna? A segunda coisa que me chama a atenção é que Deus então chega para Elias, aqui no versículo de número 11, Deus fala, sai deste lugar, sai fora daí. Mais uma vez eu acho interessante, porque Deus ele não entra dentro da caverna e fala, vem cá Elias, pela mãozinha, vem cá, coitadinho, não. Deus dá ordens imperativas, sai daí. Por quê, irmão? Porque existem coisas que você tem que decidir mudar. Você tem que decidir sair dessa condição. Deus ele já está liberando a palavra de vida, a palavra de cura para você, mas você precisa querer ser curado. Você precisa querer mudar de vida. Jesus muitas vezes falava com as pessoas que o procuravam, você quer ser curado? Eu já vi pastor dizendo que ele era hilário. Não era nenhum tipo de comédia não, irmão. É porque tem gente que ama ficar doente. Tem gente que gosta de ficar doente. Por quê? Porque quando está doente tem atenção. Quando está doente o mundo para, as pessoas vão, visitam, tal. Então a pessoa acha maravilhoso ficar doente. E aí não cura. Então, meu amado, Deus ele fala, com Jesus ele fala, você quer ser curado? Deus chega para Elias e fala, meu irmão, sai deste lugar agora, sai dessa caverna, e para onde você vai? Vem ficar diante de mim. Está escrito ali, vai ficar diante de mim, onde? No alto monte. Vem me encontrar, Elias. Sai dessa caverna, sai dessa depressão.
Vem me encontrar onde? No alto monte, irmão. Monte na Bíblia é lugar de revelação. Foi no monte que foi dado os 10 mandamentos, foi no monte que foi feita a transfiguração, foi no monte que foi dado as bem-aventuranças. Monte é lugar de revelação. Então Deus fala com Elias, vem me encontrar no alto lugar, vem me encontrar em lugares de revelação. Eu tenho coisas para revelar para você. Eu tenho coisas. Maravilha. O que você está fazendo aqui? Aí chega no versículo 14, olha a palavra de Elias ali no final, ali embaixo. Ele diz assim, olha, Senhor, eu fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Olha só, querido, fugindo, pedindo para morrer, dentro de uma caverna, no isolamento, se sentindo sozinho, abandonado, achando que todo mundo está querendo matar ele. Uma visão distorcida da realidade, porque quem queria matar ele era Jezabel, os judeus não queriam. Elias estava mal emocionalmente. E sabe qual era o pior disso tudo, irmão? É que isso estava colocando em risco todo um projeto de Deus para a vida dele. Ele estava bem espiritualmente, olha como é que o lado emocional alcançou e atingiu ele, e estava colocando em xeque o futuro do ministério. Então no versículo 15, Deus então chega para Elias e dá uma orientação. Vai e retorna por onde você veio. E por que Deus fala isso? Porque Ele fala o seguinte, porque eu tenho uma missão para você. Você vai voltar por onde você veio. Você vai para o deserto de Damasco. Quando você chegar lá, você vai ungir Azael como rei da Síria. Jeú, filho de Nício, você vai ungir rei de Israel. E você também vai pegar Eliseu, filho de Safate, e você vai ungir ele como profeta em teu lugar. E tem mais, Elias. Tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. O que Deus está falando para você, Elias? Enquanto você está aí, mal emocionalmente, colocando em risco a tua vida espiritual, se sentindo sozinho, tem um povo esperando você para fazer uma obra. Tem um povo te esperando. A minha obra na tua vida não acabou. Não acabou. Você acha que é o fim, você está querendo acabar por aqui, mas não acabou, tem muita coisa para você fazer. E eu quero dizer para você que entrou aqui numa caverna, Castanhal está te esperando, irmão. Castanhal está te esperando. Tem obra para fazer, tem coisas para fazer. Então vamos, sai dessa caverna, decida sair deste lugar. E sabe o que é o mais maravilhoso? É que Deus não manda Elias voltar por um caminho diferente. Ele fala, vai e volta pelo mesmo caminho. Existe um filósofo chamado Heráclito que ele diz o seguinte, ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando você entra a segunda vez no rio, as águas que você entrou na primeira vez, elas já foram embora. Então o rio não é o mesmo, mas você também não é mais o mesmo. Porque nós mudamos toda hora, nós somos toda hora afetados. Eu estou voltando para a Barra do Piraí, um homem diferente do homem que chegou aqui. Eu tenho certeza que depois desse culto você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Então ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. E por que Deus então fala com ele? Vai e volta pelo mesmo caminho. Porque Deus está falando com ele, olha Elias, vai e volta. Porque o caminho pode até ser o mesmo, mas você não será o mesmo. Porque as pessoas que viram você passar por esse caminho cabisbaixo, pedindo para morrer, verão você voltar com um propósito, com uma missão, com alguém para ungir, com vidas para tocar, com vidas para salvar. Querido, eu quero dizer algo para você, eu vim do Rio de Janeiro para dizer isso para você. Muitas vezes nós estamos com problemas emocionais, nos recusamos a tratar, mas eu te digo, querido, cuide sim do seu lado emocional. Igual o pastor Heber falou aqui, viaje com a sua família, faça tudo isso, cuide do seu corpo, cuide do seu espiritual. Mas eu quero te dizer algo, se você está aqui nessa noite, irmão, é porque Deus quer te tirar dessa caverna. É porque Deus, Ele está dizendo para você, e eu não te conheço, eu não sei quem é você, mas Deus, Ele está dizendo algo para você. Talvez você está aqui achando que já acabou, que Deus não tem mais nada para fazer na tua vida. Talvez você está achando, querido, que o teu ministério chegou ao ponto final. Eu quero dizer, não, irmão, não é ponto final não, é apenas uma vírgula. Porque essa história vai continuar. E digo mais, irmão, vai continuar muito melhor do que foi a primeira. Por quê?
Porque para Deus o depois é sempre melhor, o vinho novo é melhor, a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Você entende o que eu estou te falando? Deus tem coisas novas para fazer na tua vida, Deus tem um novo para operar na tua vida. Então se levante, saia, e você vai voltar pelo mesmo caminho. E aqueles que viram você, querido, desanimado, desorientado, desestruturado, eles vão olhar para você, ver você voltando de cabeça erguida com um propósito, e eles vão perguntar para você o que está acontecendo com a tua vida, porque era ontem você estava mal, era ontem você estava estranho, o que houve que está diferente? Você vai poder dizer, é porque Deus me chamou para ter um encontro com Ele em lugares altos. E Deus disse para mim que eu ainda tenho muita lenha para queimar, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu queria que você se colocasse de pé, irmão. Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos. Essa é a palavra que eu gostaria de encerrar a minha ministração. Então o Senhor Deus lhe orientou, vai e retorna por onde vieste. Você não precisa fugir dos seus antigos caminhos, você vai voltar pelo mesmo. Mas eu digo para você, o caminho vai até ser o mesmo. Mas é você quem vai estar diferente. É você que não será a mesma pessoa. Irmão, feche seus olhos, por favor. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu peço ao Espírito Santo nessa hora, que comece a trabalhar aqui. Oh, Senhor Espírito Santo. É o Senhor, não sou eu, não é o homem, mas é o Senhor. A obra é sua. Senhor, aqui é a sua casa. E aqui está o teu povo, Senhor. Talvez existem Elias aqui. Vários e vários Elias, talvez. Que estão talvez num processo de desistência, num processo de tristeza, num processo de desânimo, entraram em suas cavernas. E eram pessoas brilhantes, com ministérios brilhantes, Senhor. Mas que por uma questão emocional, parece que tudo está correndo risco de se perder, está indo tudo por água abaixo. A palavra de Deus para você, irmão, nessa noite é: o que você está fazendo nessa caverna? Aí não é o seu lugar. Sai dessa caverna. Eu gostaria de te fazer um convite. Se você reconhece, amado, que você está vivendo numa caverna, se você percebe, querido, que talvez você está passando por um processo semelhante ao de Elias, e se você desejar fazer isso, eu queria convidar você a vir aqui à frente, se prostrar diante do altar do Senhor, porque o Senhor está te chamando para se encontrar com Ele em lugares altos, em lugares de revelação, em lugares onde Ele tem uma palavra para você e Ele vai mudar a tua história. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui para frente, talvez com a cabeça baixa, com o semblante caído. Mas quando você voltar pelo mesmo caminho, você vai voltar com um propósito, você vai voltar diferente. Você vai voltar, querido, com uma missão. Tenho esperado muito tempo aqui por ti. Meu coração é teu e eu te seguirei. E clamando estive muito tempo aqui por ti. Meu coração pronto está, chorando a esperar o teu retorno, meu amado. O teu retorno, meu amado. Esperamos. Aleluia! O teu retorno,
meu coração, Oh, Deus! mente e força, eu nasci pra te adorar. Em ti espero, serei fiel. Eu nasci pra te adorar. Com meu coração, mente e força, eu nasci. O teu ministério será restaurado. O teu ministério será restaurado. Acredite nisso. Você achou que era acabado, querido? Você achou que era o fim da caminhada? Mas Deus está te dizendo, ainda tem muita coisa para fazer. Existem 7.000 homens te esperando, Elias. Eu ainda tenho um discípulo para você, Elias. Tem um Eliseu te esperando. Tem um Eliseu te esperando. Oh! Oh, meu Deus! Com meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Com meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Com meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Com meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Esperando por ti, Jesus. Oh! Esperando por ti, Jesus. Oh, toca-me. Oh, toca-me. Meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Com meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Com meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Com meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Com meu coração, com a minha alma, com a minha força, com meu coração, com a minha alma, com a minha força, tudo que sou. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar, Jesus. Eu nasci pra te adorar. Te adorar. Te adorar. Pra te amar com tudo que sou. Pra te amar com meu coração, com a minha alma, minha mente, minha força, tudo que sou. Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, Tu és o Deus que cuida do corpo, Tu és o Deus que cuida da alma, Tu és o Deus que cuida do nosso espírito, Senhor. E eu apresento a Ti as nossas vidas, eu apresento a Ti cada irmão que está aqui na frente. Ó Deus, recebendo a imposição de mãos.
Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo, eu profetizo, Senhor Deus, uma nova etapa em suas vidas. Eu profetizo, Senhor Deus, que cada um aqui sairá das cavernas, ó Deus, e que esse encontro com o Senhor em teu altar fará com que eles voltem para o mesmo caminho de forma diferente, com uma nova visão, uma nova palavra, uma nova direção, um novo tempo sendo instalado. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, assim como foi com Elias, ó Deus, sabemos que tinha um Eliseu esperando para ser ungido profeta. Ó Deus, existem discípulos que os teus filhos ainda discipularão, existem pessoas que eles ganharão, existe muita obra para fazer, assim como foi falado, Castanhal espera por eles, Senhor. Então derrama graça, dá poder, Senhor, da saúde física, da saúde espiritual, da saúde emocional também, ó Pai. Manifesta a tua glória neles, manifesta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, levanta la mano, Sabe, irmão, pare de responsabilizar os outros, pare de colocar a culpa nos outros. Autorresponsabilidade é muito importante. Autoconhecimento é você se perceber, é você conhecer os seus limites. Entenda, querido, que emoções são para ser sentidas, é o que você faz com ela que pode se tornar pecaminoso. Meu desejo, querido, é que a liderança dessa igreja continue e faça cada vez mais ser ouvido para aqueles que precisam falar, para aqueles que precisam falar, para aqueles que precisam expor os seus sofrimentos. Você, irmão, você pode emprestar o teu ouvido para alguém, mas que seja uma escuta sem julgamentos, que seja uma escuta sincera, uma escuta pura. Porque às vezes o que a pessoa mais precisa é falar, é pôr para fora. As pessoas estão adoecendo porque têm vergonhas de falar de seus sentimentos, principalmente dentro da igreja, com medo de ser julgado por aquilo que sente. Vamos avançar nisso como igreja. Ouvir sem julgar, ouvir sem condenar. E
você que está aqui na frente, eu quero dizer para você, querido, tem um Eliseu te esperando. Deus tem discípulos para te dar. Deus tem obras para fazer através de você, porque hoje Ele já está fazendo uma obra em você. Em você. Em você. Aleluia. 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 Se tiver alguém aqui que ultimamente tem pensado em tirar mesmo a própria vida, em desistir de viver, eu não vou chamar você aqui, não vou pedir para você levantar sua mão, não quero te expor, mas eu quero que você fale com Deus agora. Eu oro, Senhor, eventualmente por alguém que hoje à noite esteja aqui ouviu essa palavra e tem tramado um jeito, uma forma de tirar a própria vida. Eu repreendo espiritualmente todo espírito de suicídio, em nome de Jesus, todo espírito de morte. Eu te repreendo, te dou uma ordem: larga essa pessoa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, põe nesse coração o desejo grande de viver mais, de viver os sonhos do Senhor, os planos do Senhor. Eu repreendo esse desejo de morte e eu profetizo um desejo de vida abundante. Em nome de Jesus, nós estamos aqui profetizando que a sua vida a partir dessa noite não será jamais a mesma, mas você vai tomar um novo rumo. Não é porque os caminhos só podem mudar, mas é porque você será diferente. E eu quero fazer uma última oração para a gente poder encerrar esse tempo. Você sabe que muitas coisas que eu fiz na minha vida, no meu ministério, muitas vezes eu sentia que eu tinha que gastar toda a minha força e energia para que aquilo tivesse algum pequeno resultado. E eu disse: Deus, eu estou cansado disso, eu quero ver as coisas fluindo de uma maneira diferente. Não por força nem por poder, mas pelo Teu Espírito, Senhor. É pelo poder que há no Teu Espírito, não é pela minha influência, pela minha força, não. É pelo Senhor. O que Deus tem falado ao meu coração ultimamente é que está chegando um tempo para nós, tempo pessoal, tempo na família, tempo para a igreja, em que muitas das coisas pelas quais você tem se esforçado muito, não que a gente não tem mais que orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor, mas muitas das coisas pelas quais a gente tem se esforçado muito, está chegando o tempo delas fluírem de maneira sobrenatural. Então, você se esforça demais para ser um bom marido. Irmão, você vai passar a ter prazer em ser um bom marido. Você se esforça para honrar seus pais, você vai passar a ter alegria em honrar os seus pais. Então, isso vai fluir de uma maneira especial. Se você deseja isso para você, como eu quero para mim, então põe a mão no teu coração, ou na tua cabeça. Eu quero orar por você. Talvez isso seja para a tua empresa. Você se esforça tanto, mas as coisas são tão difíceis. Mas Deus vai mandar os clientes que você precisa. Deus vai mandar as pessoas que são necessárias para o teu negócio ser abençoado, para a tua vida, para a tua família. Você se esforça para perdoar o teu marido, você não consegue. O Espírito Santo está agindo, você vai perdoá-lo de maneira extraordinária e sobrenatural. Pai, eu oro, abraçando essa nova estação, como autoridade espiritual sobre esta igreja, como autoridade pastoral sobre este povo. O Senhor me constituiu, o Senhor me pôs nesse lugar, foi o Senhor que fez isso. Eu amo esse povo, Pai. Esse povo é precioso. E eu abraço sobre a minha vida e sobre eles, sobre suas famílias, empresas, sobre seu chamado, ministério, dons, talentos, sonhos, propósitos. Eu abraço esse novo tempo em que as coisas vão fluir para nós de uma maneira diferente. Em que as coisas vão fluir para nós de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, extraordinária. Não é na nossa força, é na Tua graça, é no fluir do poder do Teu Espírito. Por isso tudo aquilo que está amarrado, está paralisado, está estagnado, nós repreendemos isso em nome de Jesus.
E oramos, Pai, por um destravar. Destrava isso, Senhor. Destrava essa família. Destrava esse sonho. Destrava esse chamado. Destrava esse propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós assim, Pai, terminamos esse culto abraçando esse novo tempo. Te louvo pela vida do pastor Fábio, da sua família. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesses dias. Obrigado pelo coaching de casais por hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Assim eu oro por uma nova semana abençoadíssima, cheia da tua glória, cheia da tua presença, cheia do teu poder, do teu mover. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Eu recebo na minha vida, eu recebo na minha família, eu recebo sobre os meus sonhos. Em nome de Jesus, esse é um novo tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais forte o Rei. Uou! Uou! Oh, aleluia!